Acender a luz aqui para mim, Felipe. Aqui no meu iPad eu coloquei assim: a estratégia de Satanás é tirar você do culto. Eu vou repetir: a estratégia de Satanás é tirar você do culto. Eu disse aqui anteriormente que eu tenho ainda mais 2 mensagens duras, difíceis, mas que eu vou pregar. Uma é: não há nenhuma comunhão entre a graça e a libertinagem. E a outra é sobre a graça. Porém, esta sobre a graça, eu vou em cada departamento, não é na igreja, é em cada departamento, para ensiná-los sobre o que é a graça. Amém? Vou começar agora quinta-feira, se o Senhor assim permitir. Se você trouxe a sua Bíblia, eu quero que você abra ela em Mateus, no capítulo 4. Você vai deixar a sua Bíblia aí aberta. E ele irá colocar ali para nós. O João. Mateus capítulo 4. Lembrando, é um ensinamento. 4:1. Ih, saiu um foguete. Esse foguete aí é meio xoxo. Vamos aqui. Mateus capítulo 4, versículo 1 diz assim: em seguida. Por que em seguida? A Bíblia diz que Jesus havia sido batizado, passou pelas águas. E a Bíblia me diz que o Espírito Santo vai conduzir Jesus ao deserto para ser tentado. Lembrando que Deus não tenta ninguém. Quem nos tenta é o tentador, é Satanás. Olha só, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Continua. Depois de jejuar, 40 dias e 40 noites, teve fome, presta bem atenção. Quando o Espírito Santo, ele leva Jesus ao deserto, Jesus, ele é 100% homem e 100% Deus. Ele está sendo tentado como homem. Só que quando ele está indo para ser tentado, ele está em jejum, comunhão com Deus, intimidade com Deus, santidade. Tudo aquilo que nós, como cristãos, precisamos exalar. Continua. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Continua. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Presta bem atenção nisso. Nem só de pão. Barriga cheia, satisfação, nem só de pão, realizações, desejos realizados, vontades realizadas, mas de toda a palavra que procede. Continua. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo. Aonde que ele colocou? Continua. Ele disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos anjos dele a seu respeito. Olha o que Satanás está usando, preste atenção, a própria palavra. O grupo que não gosta de congregar, o grupo que diz que Jesus aceita tudo, e que a gente pode fazer ou viver uma vida relaxada, ele usa
Precisa repetir? Não precisa, mas eu vou repetir. O grupo das más conversações, que corrompe o bom costume, o grupo que faz parte do vento de doutrina, o grupo da libertinagem, da graça que tudo pode, ele usa a palavra. Por quê? Porque Satanás vai usar a palavra para que tenha um entendimento distorcido da palavra. Cuidado, hein? E é sobre isso também que eu vou falar. Satanás tem distorcido o seu entendimento, distorcido a palavra, para você achar que é Deus que te deu, e também o trabalho. Mas vamos aqui, continua. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Continue. Jesus respondeu: também está escrito. Olha o embate do grupo da libertinagem, do grupo do tudo pode, com aquele que diz: está escrito. Por isso que é embate. Está escrito. Também está escrito: não ponha à prova o Senhor o seu. Continue. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos, poder, status, dinheiro, todos os reinos do mundo e a glória deles. Tudo que a alma deseja, tudo que nós desejamos pela carne. Continua. Ele disse: tudo isso te darei. Presta bem atenção. Ele está dizendo: tudo que a tua alma almeja, deseja, a tua carne, eu te darei, se prostrado me adorares. Qual que é a condição? Se prostrado me adorares. Toda oferta que tira você da presença de Deus, não foi uma oferta feita por Deus. Toda oferta que tira você da presença de Deus, da comunhão com Deus, não foi Deus que te deu. Toda oferta que tira você do culto a Deus, é Satanás fingindo sendo Deus na sua vida. Há portas que ele não abre. Deus abriu a porta, mas não é uma porta para você entrar, mas você quis entrar, mesmo sabendo que tiraria você da presença de Deus. A Bíblia diz que Satanás, ele chega a disfarçar, a se fazer de anjo de luz, para nos enganar. Agora vamos aprender algo. O que é um culto? Culto a Deus é o ato de expressar devoção, reverência, amor, submissão a uma divindade, diz o dicionário. Porém, nós sabemos que só existe um único Deus verdadeiro. Então, quando nós nos reunimos, nós reunimos para expressar a nossa devoção, reverenciar aquele que é Rei dos Reis. Nós demonstramos o nosso amor, e não apenas o amor, a nossa submissão. Ei, você, por obrigado que foi, ou por vontade própria, você mostrou para Deus que é melhor estar na casa do Senhor do que ter ficado com amigos, familiares ou sozinho vendo o jogo do Brasil. Isso agradou a Deus.
Isto é uma renúncia, isso dói. Não é fácil deixar os familiares para vir à igreja. Não é fácil abandonar o desejo de beber uma coca, comer um churrasco, gritar um gol. Não é fácil. Mas vocês venceram. E isso agrada a Deus. Mostrou o quê? Submissão, reverência. Sem você perceber ou não, você mostrou nesse momento, pelo menos, amor a Deus. Sabe aquela mensagem que eu preguei? Deus não cancela o encontro. Você vindo ou não, Ele estaria aqui. Mas que bom que você veio. Que alegria que eu estou de ver você aqui, meu lindo. Que Deus recompense vocês, porque eu sei que não é fácil. Não é fácil, mas vocês venceram. Então culto é ato de expressar devoção, reverência, amor, submissão, manifestado, tanto por meio de cerimônias coletivas, reuniões, culto, assembleia, por meio de cerimônias coletivas. Quanto, presta atenção aqui, quanto pelo estilo de vida individual, eu presto culto a Deus coletivamente e individualmente. As pessoas precisam saber qual é o Deus a qual eu presto culto. E sabe como que elas sabem? Com a mudança de vida. Aquele que falava palavrão não fala mais. Aquele que bebia não bebe mais. Aquele que ouvia um pagodinho não ouve mais. Está entendendo? Culto a Deus. Culto a Deus não é só aqui não. Culto a Deus é lá fora. Individualmente, Samanta, Bruna, individualmente, as pessoas estão olhando para mim, para você, porque o apóstolo Paulo diz: vocês são uma carta aberta, exposta. Só que a Bíblia me diz que há uma grande expectativa da quem? Da manifestação dos filhos de Deus. Não é dos bastardos, é dos filhos. Filhos que representam o Pai, não a si mesmo, mas o Pai. Culto é cultivar, culto é cuidar. No Antigo Testamento, significa em hebraico, trabalho, serviço. Então no Antigo Testamento, cultuar é servir a Deus com dedicação. Sabe quando foi mostrada a dedicação? Quando houve uma festa de arromba. Uma festa de arromba que não agradou a Deus. Não é da Ivete Sangalo não. É a festa de arromba que Arão fez com aqueles que ficaram no pé do monte. A festa de arromba do bezerro de ouro. Deus disse para Moisés: eu quero ver agora quem é que está comigo e quem não está. A Bíblia diz que os levitas manifestam e vão a favor de Deus. Não é para passar a mão na cabeça, é para matar. Matar. E assim eles fizeram. Então no antigo é cultuar e servir a Deus com dedicação. Olha, a dedicação dos levitas era tão grande, que a primeira prova que o Senhor colocou eles tinham que matar gente da própria família. E tem gente que diz que é relaxada mente. No Novo Testamento, já não é no hebraico, no grego, significa inclinar-se ou prostrar-se. É o ato de reconhecer a majestade e a soberania de Deus.
Agora, coloca lá para mim, por gentileza, Bruno, em Êxodo capítulo 20. Eu estou falando da estratégia de Satanás para tirar você do culto. Então vamos lá. Êxodo 21. Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirou. Olha só como que Deus ele é perfeito. Ele dá início fazendo as pessoas lembrarem. Quem é que resolveu o problema deles? Quem é que os tirou da escravidão? Quem é que os guiou pelo deserto? Quem é que proveu? Isso é muito claro, olha só. Continua. Não tenha outros deuses além de mim. Continua. Não faça para você nenhum ídolo na forma de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas, debaixo da terra. Continuando. Não se prostre diante deles, nem lhe preste culto, porque o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso. Continua. Que castiga os filhos pelo pecado dos pais até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. Quem são que odeiam ao Senhor? Aqueles que não fazem como o Senhor ordenou. Abra aí em Êxodo capítulo 34, versículo 14. Estou falando de culto. Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é Deus zeloso. Continua. Tenha cuidado para não fazer aliança com aqueles que já vivem na terra, pois, continua, quando eles se prostituírem segundo os próprios deuses, e lhes oferecerem sacrifícios, convidarão você, e o levarão a comer dos sacrifícios deles. Mais uma aí, por favor. E a escolher para os seus filhos mulheres dentre as filhas deles, quando elas se prostituírem segundo os seus próprios deuses, levarão os seus filhos a se prostituírem também. O apóstolo Paulo, escrevendo uma das suas cartas, ele vai dizer isso aqui em Hebreus 10, 25. E por que eu estou enfatizando isso? Porque hoje as pessoas estão usando a própria palavra para satisfazerem as suas vontades. E eu mais uma vez. Satanás está usando essas pessoas, distorcendo o conhecimento, o entendimento, a palavra, para essas pessoas dizerem: não precisa mais congregar, não precisa mais reunir. Eu sou a igreja do Senhor, eu recebo dízimo, eu recebo oferta, eu sou, eu faço, eu sou, eu faço. Mas olha aqui, coloca lá Hebreus, por favor, 10. E não deixemos de nos reunir como igreja. Olha só, ele está dando um alerta, é sinal que alguns já estão fazendo o que muitos já fazem hoje. Ir na igreja? Para quê? Nada. Uma vez só na semana tá bom. Você está de brincadeira comigo num frio desse na igreja? Não, eu fico aqui em casa, debaixo do edredom. A gente conversa com a esposa. Vamos lá, olha lá. E não nos deixemos de reunir como igreja, segundo o costume de alguns. Não é uma pessoa, é alguns. Está no plural. Continuando. Mas procuremos encorajar. Esse é meu objetivo aqui nessa noite. Encorajar você a atuar a Deus na igreja também. Encorajar uns aos outros,
sobretudo, agora que vocês veem aproximar-se o dia. O dia do Senhor nós não sabemos quando Ele virá. Mas Ele vai dizer: vigiai e orai, porque vocês não sabem nem o dia, a hora. Eu, Jesus, não sei, somente o Pai sabe. Mas Ele diz: vigiai e orai. Por que Ele diz isso? Porque Ele diz: no final dos tempos, muitos não suportarão mais a sã doutrina. No final dos tempos, o amor de muitos se esfriarão. No final dos tempos, haverá apostasia. O que é esse? Pessoas que experimentaram o poder de Deus, a maravilha de Deus, a presença de Deus, vão dizer: não creio. E sabe o que é duro? Que a Bíblia vai dizer que o espírito do anticristo já paira no mundo que jaz no maligno. Então eu não estou errado quando eu digo que esse grupo de pessoas estão sendo usadas por Satanás. É forte, então vou diminuir. Pelos demônios. Porque a Bíblia diz que haveria um espírito chamado de anticristo, que ia fazer muitos desviarem, apostatarem da fé. Sabe com quê? Com engano, com distorções da palavra. E o pior, também com sinais, prodígios e maravilhas, que não são de Deus, mas é do diabo. Pastor, não entendi. Eu estou querendo dizer para você que Satanás tem poder. Não todo o poder, ele tem poder. Poder até de transformar em anjo de luz. Sabe para quê? Para você achar que o que está ocorrendo na sua vida financeira, no seu casamento, na sua empresa, é o agir de Deus. Eu vim aqui nessa noite mostrar a você que nem tudo tem sido Deus. Sabe quando é Deus? Quando eu não deixo de cultuar Ele. Olha só, Atos 2:46. Vai ter um pouquinho de versículos aí hoje. Oh, aleluia. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Quem são esses? Quem são esses? Aqueles que o Senhor disse assim: permanecei em Jerusalém, até que do alto sejai-vos revestido de todo poder. Quando você faz um curso teológico, eu fiz 3, mas quando você faz um curso teológico, sabe o que eles dizem? Que havia aproximadamente 520 pessoas. Sabe quantas que ficaram? Só 120. Nem todos foram batizados no Espírito Santo, porque não aguentaram permanecer em Jerusalém. É duro dizer isso, né? Mas vamos lá. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Continua. Louvando a Deus. O que eles faziam? O culto serve para quê? Louvar a Deus, adorar a Deus. Olha lá, e o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo. Quando que o Senhor acrescentava? Quando eles faziam aquilo que Deus ordenou. E o que Deus ordenou? Que somente a Ele adoremos, e que somente a Ele prestamos culto, que nós devemos reunir como igreja. Obrigado. Abra aí agora, Salmos 122:1. Agora vai ser em Salmos, tá? 122:1, é o Brunão aí? Tá bom aí na digitação, hein, Brunão? Você é top. Alegrei-me. Com quem? Aconteceu um episódio na Alameda do Sabiá, há 12 anos atrás, onde um grupo de pessoas, instruído por uma líder,
Sabe o quê? Dizia para alguns membros da igreja que não precisava ir nos cultos da igreja, que é muito cansativo. Era uma vez só, estava bom, era o suficiente. O que eu tive que fazer? Disciplinar, chamar, porque não condiz com a palavra. Quando Maria e José perdeu Jesus pela festa, aonde Jesus estava? Melhor lugar para estar. Alegrei-me quando os que me... Olha só, eu alegrei quando com os que... Eu não alegro com qualquer pessoa. É com aqueles que me chamam para vir para o culto. É com aqueles que querem cultuar. Ei! Está alegrando com pessoas erradas aí, hein? Cuidado! Vamos à casa do... Salmos agora, 27:4. Vai lá, meu lindo. Você está bom nisso. Uma coisa pedi ao Senhor, e buscar, Ele não só pede, Ele busca. Que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor, e buscar a sua orientação no seu santo. Aqui, que eu tenho orientação. Em casa eu tenho um celular tocando, menino chorando, marido gritando, mulher reclamando, é o bife queimando, é o arroz que não cozinhou direito, é o cachorro que fez xixi ali, você tem que limpar, mas na igreja não. Ei, em casa é a campainha batendo, meu Deus do céu, é o cobrador te cobrando, aqui não. Para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu santo. O último, Salmos 84:10. Eu estou falando de culto, e vou mostrar a você aonde Satanás tem mexido com você. Olha o que diz 84:10. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Ele está dizendo, é melhor estar nos teus átrios do que ficar em casa, do que ficar no trabalho, do que ficar andando pela rua, do que ficar arrumando desculpa, do que dizer que o cansaço, dizer que a dor de cabeça. Ele está dizendo, é melhor. Sabe quem é esse? Que um dia estava no pasto e ninguém o valorizava, mas ele nunca esqueceu daquele que o valorizou. Sabe qual que é o problema daqueles que são da graça? Esqueceram quem é que tirou eles de lá. Esse aqui não. Ele sabe qual é o melhor lugar para estar. Olha só, prefiro ficar à porta da casa do meu... Olha, eu prefiro. Ele está dizendo assim, nem precisa de eu entrar. Se eu ficar na porta da casa do meu Deus e habitar nas tendas, e do que habitar nas tendas do ímpio. Olha só o que ele está dizendo. Olha, vamos ler de novo. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus do que habitar na tenda dos ímpios. Hoje, você não precisa ir na casa do ímpio, porque a impiedade já está dentro da igreja. É um falso culto a Deus. Tem algumas denominações que ao invés de cultuar Deus, ontem cultuaram vários deuses, hoje também. Mas olha o que o Senhor está nos ensinando. Ele está dizendo assim, salmista, melhor estar na porta do que habitar nas tendas dos ímpios. Só que agora,
as tendas do ímpio entrou para dentro da igreja, através dos pastores, através dos pregadores. Não precisa ir para fora. Tem igreja que já tem a casa de ímpio, só que aqui não. Aqui não. Aqui não. A estratégia então de Satanás é tirar você do culto. Toda oferta que tira você do culto a Deus é Satanás fingindo ser Deus. Satanás oferecerá a você tudo o que a sua carne almejar, só para tirar você do culto. Satanás, presta bem atenção, estou falando Deus não, estou falando Satanás. Satanás mexerá no seu emocional, com o seu emocional, com a sua vida financeira, com os seus amigos, com o seu casamento, com o trabalho, só para tirar você do culto. Eu não estou dizendo que ele vai piorar, não. Vai ser uma falsa bênção. Nossa, agora a empresa está bombando. Não, hoje tem culto. Não, Deus entende, tem problema não, vamos terminar o serviço. Deus sabe de tudo. Uma falsa bênção. Pela manhã eu poupei, mas agora eu posso falar. Presta bem atenção. Eu disse para uma pessoa aqui dessa igreja: amanhã você não vai vir mais no culto, porque a porta que você está entrando não permitirá você vir mais nos cultos. Aí sabe o que a pessoa alegou? Eu preciso de uma carteira assinada. Eu preciso de um 13º. Não falou isso, mas se é outra pessoa ia falar: Deus abriu essa porta para mim. Aí eu pergunto: qual o horário de trabalho? Não precisava essa pessoa fazer isso. Por isso que eu estou dizendo. O horário de trabalho é de 2 às 10 da noite. Não vem mais. Não vem. E sabe o que é triste? É você ouvir a pessoa falar isso aqui, ó. Eu vou conversar com um patrão e o patrão vai. Vai. Ainda mais se não for cristão. Vai. Eu estou querendo mostrar a você o agir de Satanás silenciosamente, fazendo você entender que tudo é Deus. O casamento está mil maravilha, a empresa está bombando, patrão aumentando o salário. E eu pergunto: e o culto a Deus? Não estou mandando ninguém pedir conta do serviço. Eu quero que cada um analise as ofertas que foram feitas. Analisa. Porque Satanás ofereceu ao Senhor, só que o Senhor recusou. Quando Satanás no deserto vai tentar Jesus, as ofertas são tentadoras, ou seja, ele sabe o que a sua alma quer, o que a sua carne quer. Eu vou repetir isso aqui para mim não deixar passar. Satanás vai mexer no seu emocional, na sua vida financeira, com seus amigos, no casamento, com o trabalho, só para tirar você do culto. Vou dar um exemplo simples. A sua vida financeira era escassa. Agora ela não é mais. Mas você não contribui na obra, mas dá dinheiro a mamon. Não tinha carro, agora tem carro, mas não dá para vir no culto. Você está entendendo? Está entendendo?
Eu quero que vocês prestem atenção nas ofertas, nas portas. Quem é que está conduzindo vocês? Porque o que nós não podemos é deixar de cultuar Deus, de servir a Deus. Nós não podemos. Porque cansado eu trabalho, chovendo eu trabalho, com carro ou sem carro eu trabalho, doente ou não eu trabalho, tudo eu faço porque a minha alma quer carro, a minha alma quer casa, a minha alma quer roupa chique, a minha alma quer ouro, a minha carne quer conquistar a menina, eu tenho que comprar um buquê, eu tenho que comprar um anel. Ei, psiu, é a carne. Só que a Bíblia diz algo, sabe, Bruna? Que o Espírito, ele luta contra a carne, e a carne contra o Espírito. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que Satanás, que faz a sua carne e contra o Espírito, ele sabe com quem ele está lutando. Você sabe com quem você luta? E contra quem está lutando contra você? Satanás sabe. Olha só, amados, através dos desejos, Satanás sabe que você vai deixar de ir aos cultos, aos poucos. Você vai aderir à vontade dele através dos desejos, que ficarão mais fortes do que querer estar na presença de Deus. Quando Satanás no deserto, ele vai tentar Jesus, as ofertas são tentadoras, ou seja, ele sabe o que o homem almeja na sua alma. E eu vou encerrar dando um outro exemplo. Em Jó, no capítulo 1. A Bíblia diz, coloca aí, Jó, capítulo 1. Já vai lá para o versículo 6, 5 por aí. Era o homem mais rico do Oriente. Vou adiantar para não passar do horário. Olha só. O Senhor nosso Deus marcou uma reunião. Quem marcou? A reunião era para quem? Certo dia, os anjos vieram apresentar-se a Deus. Por quê? Porque Deus marcou uma reunião. Quem que apareceu? O estrategista, aquele que quer tirar as pessoas do culto. E Satanás também veio entre eles. Olha só, Satanás veio entre. E tem gente que acredita que demônio não pode manifestar na igreja. Continua. O Senhor perguntou a Satanás. Olha só, Deus perguntou para Satanás: de onde você veio? Veio. Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Rodeia e depois anda por ela. Continua. Então o Senhor disse a Satanás, olha só, o Senhor Deus, onisciente, onipresente e onipotente. Satanás não é onisciente, onipresente nem onipotente. Ele tem os seus agentes, os demônios, regionais. Cada país, cada cidade, cada lugar ele tem os seus agentes. 1/3 dos anjos que seguiram ele, caídos, são os demônios. Ora ouça. O Senhor disse a Satanás: reparou o meu servo Jó? Quero eu acreditar que Satanás diz: não sei não. Não sou onisciente, onipresente, onipotente. Olha Deus, olha Deus. Não há ninguém na terra. Hoje pela manhã eu perguntei e vou perguntar: será quanto que era o número de pessoas habitando na terra nessa época? Não sei. Vamos supor que é nos dias de hoje do Brasil, 200 milhões? O Senhor está dizendo: tem um homem só. Pastor, mas lá não está falando de todo mundo, lá está falando só da terra onde ele morava, no Oriente. Vamos colocar então 50 milhões de pessoas. O Senhor está dizendo:
não há ninguém na terra como ele. Um homem íntegro e justo, que teme a Deus e evita fazer o mal. Continua. Satanás respondeu: ei, eu estou mostrando a você que Satanás sabe como tirar nós da igreja, do culto a Deus. Satanás sabe. E tudo está relacionado à nossa vontade, vontade carnal. Olha só Satanás como sabe. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Satanás está dizendo assim: mas é claro, estou vendo aqui, já me passaram as informações, nada dele se perde, tudo tem festa, os filhos são uma bênção, a mulher é uma bênção, casamento é uma bênção, a empresa só vai crescendo, os gados só vai multiplicando. Ele é um homem que cultua o Senhor todos os dias, ele faz oferta para o Senhor, para os filhos, porque se os filhos pensarem em pecar, ele já está pedindo perdão. Ele é um cara excepcional, mas eu vou dizer por que ele é, porque o Senhor, além de dar ele tudo, ou seja, tudo que ele quer o Senhor dá, o Senhor também protege. O Senhor não deixa ele perder nada. Relacionamento dele é top. Chega em casa, a casa limpa, comidinha feita, os servos todos felizes, ele com dinheiro no bolso, com dinheiro na conta, viaja para cá, viaja para lá. É o que nós queremos. Nós não queremos ter problema. Dá a entender que ele não tinha esse tipo de problema. Aí, será que Jó não tem razões para temer a Deus? Continua. Acaso tu mesmo, olha só Satanás sabe, olha, acaso tu mesmo não pusesse uma cerca em volta dele, olha só, em volta dele, a saúde dele, o bem-estar dele, o emocional dele. Olha só, como que um homem íntegro, temente a Deus, ele é guardado por Deus no seu completo. Olha lá. Há uma cerca em volta dele, da casa dele e de tudo o que ele possui. Ou seja, ninguém conseguia tocar em nada de Jó. Quem é que não quer isso? Quem é que não quer isso? Você vai lá no banco hoje, tem 100 mil, chega amanhã tem 300. E não tem perda. O gado nunca emagrece, hein? O capim nunca fica seco na hora errada. Meu Deus do céu, a plantação só fluindo, servos e servas tudo feliz, os filhos, quem é que não quer isso, irmão? Eu estou mostrando para você a estratégia de Satanás e o que Satanás está fazendo com você, na sua vida financeira, no seu casamento. Sabe o que ele está fazendo? Fingindo ser Deus, fazendo você acreditar que foi Deus que abriu a porta. Olha lá, o que ele possui, tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Continua. Estende, porém, olha só, a mão e fere tudo. Olha Satanás. Estende, porém, olha a mão. Ele disse o que ele mais? Em casamento, vida emocional, financeira, família, tudo. Satanás está dizendo assim: olha, se o Senhor permitir que eu toque nele, em todas as áreas da vida dele, que o Senhor abençoou, você vai ver se ele não vai negar o Senhor. Porque eu sei o que o homem gosta. Sabe o que o homem gosta hoje? Barrota. E o Senhor vai dizer o quê? Não ajuntei tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói. Juntai tesouro. Você quer destabilizar uma família? É só o cara perder o emprego. E a mulher também. Perde a confiança em Deus, arruma um desespero. Só que o Senhor diz: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O salmista diz. Mas você quer destabilizar uma família? Só mexendo no dinheiro.
daqueles que não são contentos com aquilo que Deus deu, e dentro daquilo que Deus pode tirar, para você reinventar no seu modo de viver. Estende, porém, a mão e fere tudo o que ele tem. E olha o que ele afirma. E com certeza, ele te amaldiçoará na tua face. Continua. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos. Apenas não toque diretamente nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor e foi à casa de Jó. Em um dia, tudo que eu e você, nós almejamos, conquistamos, Deus permite Satanás tocar. Sabe para quê? Para mostrar a Satanás se Jó ia ser como nós. Porque diferente de nós, quando Jó tem tudo, família top, filhos top, tudo top, sabe? Sabe quando você não tinha nada e agora tem? O Senhor está querendo dizer assim, olha, quando Jó não tinha nada, ele me servia. Eu dei ele uma BMW, ele não deixou de ir nos cultos. Eu dei ele uma moto, ele não deixou de ir nos cultos. Não deixou de me servir. Dei ele uma esposa, e abençoei ele também com 10 filhos. Ele também não deixou de me cultuar. Também permiti ele fazer muitas festas, mas nestas festas, ele não deixou de cultuar a mim. Permiti ele também ter muitos servos, a empresa dele cresceu. Ele não deixou de cultuar a mim. Agora pode ir lá tocar. Satanás toca, e a Bíblia me diz que Jó não deixou de cultuar. Nós, se Deus tirar algo de nós, primeiro culpamos a Deus. Segundo, deixamos de cultuar a Deus. Terceiro, passamos a murmurar. Jó não. A mulher ingrata, o ingrato é assim, sabia? A mulher ingrata, não sei se ela era da graça libertina, quem sabe, né? Ela vai dizer: ô Jó, vou falar o nosso linguajar. Ô Jó, você está de brincadeira, né, mano? Você vai permitir isso na sua vida? Deus não é isso não, cara. Não há necessidade de você ficar cultuando a Deus com caco de telha, raspando, machucado, não! Ô Jó, você não merece isso! É a mulher dele. Ô Jó, você era um homem que as pessoas se reuniam na praça para te ouvir, e hoje os cachorros estão te lambendo. Você não merece isso. Você já ouviu isso? Você já ouviu, né? Você não merece passar por isso. É o cara. Você é a mulher, sua família é top. Você não merece. A mulher de Jó. Ô Jó, você não merece isso. Mas Jó não estava firmado nos seus desejos carnais. Jó estava firmado no... Aí ele vai dizer: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja. Eu quis mostrar a você que Jesus foi levado para o deserto, e que numa reunião, o mesmo que tentou Jesus no deserto, apareceu para conhecer um homem, que Deus falou que na face da terra não tinha ninguém igual, para mostrar a esse homem, que existe e pode existir homens, que não se curvarão aos desejos da carne, para satisfazer a Satanás. Você compreendeu isso? Então nem tudo que está indo bem, é duro eu falar isso, tem sido Deus. É Satanás enganando você,
para amanhã você abandonar aquilo que não pode ser abandonado. Iremos para casa. E eu peço a você, no nome de Jesus, tenha discernimento. Peça a Deus discernimento de espírito, para você não cair nessa estratégia de Satanás, que é trazer uma satisfação na sua carne, a ponto de você esquecer de Deus. Satanás sabe o que prende um homem e como pode prendê-lo, tirando esse homem da presença de Deus. A falsa prosperidade não é riqueza. Prosperidade é ausência de necessidade. Riqueza é acúmulo de bens. Fica de pé no seu lugar. É um ensinamento, amados. Eu só